Graças a Deus. Tomai vosso assento e abre a sua Bíblia, por favor. Salmo de número 116. Salmo de número 116. Vamos ler do 1 até o versículo de número 14. Graças a Deus. É o salmo de ações de graças, da gratidão. Todos encontraram aí? Salmo de número 116, a partir do versículo de número 1, está escrito assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei ainda que me disse, estive sobre modo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Versículo de número 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor. Amém e amém. Queridos, veja bem com muita atenção. Para quem não sabe, o livro de Salmos, como um todo, é uma coletânea de poesia hebraica inspirada pelo Santo Espírito de Deus, que traduz da intimidade do coração do povo do Antigo Testamento. Ou seja, nos livros históricos, Deus falava acerca do homem. No livro profético, Deus fala diretamente com o homem. E no livro dos Salmos, revela o homem falando com Deus. Eu vou falar novamente a parte introdutória para todos compreender. É o mistério dos Salmos. Porque os Salmos é muito lido, muito estudado. Alguns fazem até campanha no livro de Salmos. O livro de Salmos, como um todo, 150, é uma coletânea de poesia hebraica inspirada pelo Santo Espírito de Deus, que traduz da intimidade do coração do povo do Antigo Testamento. É por isso que não fala capítulos, porque são louvores, adoração ao Senhor. Nos livros históricos, Deus falava acerca do homem. No livro profético, Deus fala diretamente com o homem. E nos Salmos, revela o homem falando com Deus. É o que está acontecendo aqui no Salmo de número 116. Alguns historiadores chegam a dizer que este salmo é atribuído ao rei Ezequias, que passava por provas, por problemas, tanto externos como internos. Ele estava encurralado no laço de morte, passando uma das mais terríveis provações. E o salmo ele inicia com a palavra do salmista, e ele inicia dizendo: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve
as minhas súplicas, ele ouve a minha voz. E estas palavras do salmista aqui, ela vem do mais profundo ser. É só alguém ter desejo de ter profundidade com Deus, experiência com Deus. É só quem passa por certa experiência é que revela uma palavra como esta. Imagina comigo, o salmista diante da presença de Deus. Eu amo o Senhor. Não só pelo fato que ele ouve a minha voz, não só porque ele ouve as minhas súplicas, as minhas petições, é porque ele me amou primeiro. Então o salmista, ele está revelando esta palavra com mais profundo ser, com muita sinceridade. Ele rasga o coração diante de Deus e fala assim: eu amo o Senhor, porque nós sabemos que Ele nos amou primeiro. Quem crê que Deus nos amou primeiro? A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 5, está escrito assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pastor Marcos, eu quero ser grato a Deus, hoje é o culto da gratidão. Você tem coragem de fazer como salmista? De declarar assim: eu amo o Senhor. Ele ouve a minha voz, Ele é o Deus vivo. Ele ouve as minhas súplicas e Ele inclina os seus ouvidos para me ouvir. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é o Deus que ouve, é o Deus que conhece, é o Deus que faz. Imagina Deus inclinando os ouvidos, é uma figura de linguagem. Deus inclinando os ouvidos e ouvindo o clamor da tenda, a gratidão da tenda, e o povo da tenda dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas súplicas, Ele ouve a minha voz, Ele inclina os seus ouvidos para me ouvir. Quem pode declarar que ama o Senhor aqui? E o interessante é que o salmista ficou tão impressionado, ficou tão maravilhado, quando chega no versículo 1, 2 e 3, que ele declara assim: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha que declaração. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Ele ficou impressionado, maravilhado, e ele fez um voto diante de Deus, uma promessa. Promessa esta que todos nós precisamos fazer: invocá-lo-ei enquanto viver. Cadê o povo de Deus que está invocando até o arrebatamento? O povo da tenda está invocando o Senhor e vai continuar invocando até o arrebatamento? Trazendo para nós aqui hoje: invocá-lo-ei até o arrebatamento da igreja. Pastor Marcos, eu estou na luta, invocá-lo-ei. Pastor Marcos, eu estou na prova, invocá-lo-ei. Pastor Marcos, eu estou na bênção, invocá-lo-ei. Pastor Marcos, eu estou doente, invocá-lo-ei. Pastor Marcos, eu estou sadio, invocá-lo-ei. Pastor Marcos, recebi um milagre, invocá-lo-ei. Pastor Marcos, não recebi nada, invocá-lo-ei, enquanto eu viver. Mas por que, igreja? Porque Deus não precisa fazer mais nada, porque na verdade Ele já fez tudo. É só observarmos o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já nos deu o melhor que Ele tinha. Jesus abriu mão
da adoração dos arcanjos, querubins e serafins. Ele renunciou ao seu trono de glória para morrer por mim, por você, por todos nós. E ele pagou um preço muito alto, um preço de sangue. Então, ele já fez tudo, e se ele fizer a partir de agora, será lucro. Então, vamos sair daqui hoje com esse sentimento: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Erga suas mãos em alto e bom tom. Você vai dizer com a graça, com a unção, com a autoridade, de dentro para fora: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Mais forte, com autoridade, glorificando a Ele. Aí agora o salmista vai revelar o drama, o momento que ele estava passando. Que todos nós passamos por situações assim. O versículo de número 3 e 4. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, em tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Irmãos, todos nós enfrentamos laços de morte. O salmista estava aqui encurralado, que eu disse no início que provavelmente é atribuído esse salmo de número 116 para o rei Ezequias. Ele estava encurralado, sem saída. Laços de morte me cercaram. Eu caí em tribulação e tristeza. Se apoderaram de mim. Quantos de nós, a momento da nossa vida, que nós estamos encurralados com os problemas da vida, encurralado com tristeza, com angústia na alma, decepção, frustração. Há momento que nós passamos assim com o salmista, só que é o seguinte: mesmo com laços de morte, mesmo eu caí em tribulação e tristeza, ele demonstrou fé. É isso que o salmista está nos ensinando. Pode acontecer laços de morte na tua vida. Um dia você pode cair em tribulação e tristeza, angústia, mas invoca o nome do Senhor. O salmista demonstra fé. E é isso que Deus quer nos levar para uma outra dimensão, a dimensão de fé. Cadê o povo que invoca o nome do Senhor? Quem aqui está invocando o nome do Senhor, pode glorificar o Senhor Deus. A presença dele é real aqui nesse lugar. Aí, prosseguindo, ele mesmo teve agora uma experiência pessoal com Deus. Queridos, existem situações na nossa vida que você precisa passar. Você precisa ter experiência com Deus, uma experiência própria. Observa que depois que ele passa por laços de morte, caiu em tribulação e em tristeza, ele declara assim: depois que eu invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Ele fala assim: compassivo e justo é o Senhor. Vou falar novamente: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu achava-me prostrado, mas Ele me salvou. Então, o que você está passando é pedagogia de Deus. É para adquirir experiência com o Senhor. Não murmure nesta provação, não. Não reclame, não. É para vocês declarar como salmista: eu saí da situação, agora eu sei. É experiência própria. O Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Eu estava assim, eu me encontrava prostrado, caído, mas o Senhor me salvou. Eu pergunto: quantos aqui estão adquirindo experiência com o Senhor? Quantos querem adquirir mais experiência com Deus? Só quem recebe esta palavra glorifica o Deus de Israel. A presença dele é real aqui neste lugar. Aí ele continua dizendo: volta minha alma para o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Irmãos, olha a situação do salmista aqui.
3 áreas da sua vida foi afetada. Eu disse, 3 áreas da sua vida importantíssima foram afetadas. A primeira área do salmista que foi afetada foi a alma. Pois, versículo de número 8, pois livrastes da morte a minha alma. A alma é a sede das emoções. É por isso que ele fala assim, volta a minha alma para o teu sossego. Imagina uma alma atribulada. O que é de pessoas com feridas na alma. Porque quando está desorganizado aqui nas emoções, desorganiza a mente, completamente a sua vida. É uma geração que estão sofrendo doenças na alma. Quantas pessoas que estão sofrendo, precisando de uma cura na alma, uma cura nas emoções. Então, uma das primeiras áreas que estava afetada aqui do salmista era a alma. Aí depois, das lágrimas os meus olhos. Precisava restaurar a visão espiritual. Eu vou aplicar essa palavra para a nossa vida aqui hoje. Jesus está curando aqui hoje feridas na alma. Eu vou falar novamente. Jesus tem poder e está curando feridas na alma aqui. Para falar a verdade, Jesus já está alegrando a nossa alma, as nossas emoções aí. E outra coisa, Cristo está ampliando a nossa visão. Porque os olhos eram de lágrimas. Se prepara que os seus olhos vão ser de alegria. Você crê nisso? Deus restaura a sua visão aqui hoje. Porque está escrito assim, das lágrimas os meus olhos, porque o sofrimento aqui não somente no corpo físico, mas na alma, nas emoções, também o sofrimento espiritual. Mas das lágrimas os meus olhos, Deus está consolando pessoas aqui hoje. O Consolador está aqui. Está chegando o fim desse sofrimento, sabe o quê? O tempo de cantar está chegando, igreja. Eu vou falar novamente que teve pessoas que não pegaram a visão. O tempo de cantar está chegando na sua vida. Vou falar novamente, alto e bom tom. O tempo de cantar está chegando na sua vida. Só quem recebe glorifica a Ele sem parar. Os meus pés. A queda dos meus pés, irmãos, estava afetado também os pés do salmista. Deus está falando conosco aqui hoje. Eu estou te dando uma nova direção. Eu estou cuidando do seu trajeto na sua vida. Eu estou te livrando dos perigos das estradas da vida. Tinha tudo para dar errado, mas vai dar certo. Na ótica humana era uma queda, mas você não vai cair, porque o eterno Deus está te sustentando. O que é que Deus está te sustentando? Aí prosseguindo. Aí quando chega no versículo de número 9, ele faz mais uma declaração e uma promessa. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Se Deus livra a minha alma da morte, igreja, observa bem. Se Deus livra a minha alma da morte, se Ele restaura os meus olhos, lágrimas e coloca alegria. Se Ele consola as minhas lágrimas, recebe as minhas lágrimas. Se Ele é o Deus que me consola, é o Deus que me livra da queda da morte, então é o seguinte, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Quantos vão continuar andando na presença do Senhor, na terra dos viventes? Então continua andando na presença do Senhor. Quantos aqui estão andando na presença do Senhor? Eu criei, ainda que me disse, estive sobre modo aflito e na minha perturbação. A pessoa quando fala isso, irmão, está perturbado. Todo homem é mentiroso. Na minha perturbação eu disse isso. Todo homem é mentiroso. O salmista estava dizendo assim, eu vou parar de confiar no mortal, no homem, e vou confiar mais no Senhor. É o salmista dizendo, a minha real dependência não é no homem, é em Deus. Deus está falando conosco aqui, não põe sua confiança no homem não. O homem promete, não cumpre, é falho, mas Deus é infalível.
Põe a sua confiança no Senhor. Cadê os que confiam no Senhor aqui? Somente os que confiam no Senhor. Aí quando chega no versículo 12, é o versículo que ele declara assim, uma pergunta que abrange todos nós, e já vou encerrar aí. Lê comigo o versículo 12, toda a igreja, 16 e 12. Pode prosseguir. É uma pergunta, sim ou não? Pastor Marcos, por que você foi lá no início do versículo 1 até chegar no versículo 12? É isso que ele está falando, de tudo que o Senhor fez comigo. Me deu livramento, me abençoou, me livrou da morte. Eu estava encurralado, eu estava sem norte. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu pergunto para vocês, é possível retribuir para Deus por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo e com você? Com todos nós? É possível, eu pergunto? É possível, igreja? É possível ou não? Mas é Ele que está perguntando, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E se prosseguirmos no versículo 13 e 14, os irmãos vão perceber que é possível sim. Vamos lá? Pastor Marcos, eu quero ter um coração mais agradecido a partir de hoje. Quer ou não quer, irmãos? Não quer ter um coração agradecido não, gente? Que teve pessoas aí que achou que não é possível demonstrar gratidão para Deus. É possível. Hoje é dia 28, o domingo do mês, é o culto da gratidão. É possível. Vamos lá? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele pergunta e ele mesmo responde. Vamos lá no versículo 13. Tomarei o cálice da salvação. Está aí o segredo, irmãos. Tomarei o cálice da salvação. Pastor Marcos, é possível ser grato a Deus, retribuir para Deus por tudo que Ele fez? Sim. Por exemplo, nós precisamos valorizar mais a grande salvação de Deus. Vocês perceberam que esta geração não valoriza muito sobre a grande salvação? Porque tomarei o cálice aqui, o cálice, erguer o cálice, está falando de um lugar de destaque. A salvação em minha vida, na sua vida, tem que estar em destaque. E eu pergunto para vocês, está em destaque a salvação de Deus? Tomarei o cálice da salvação. Então, se eu valorizo a grande salvação de Deus, eu estou me tornando uma pessoa grata, agradecido ao Senhor. Por exemplo, a salvação é para todos, correto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Outra coisa, a salvação é individual, foi isso que eu aprendi. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, perfeitamente pode salvar os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Vivendo sempre para interceder por ele. Aí agora, a salvação é para todos, é individual, e também a salvação ela é grande. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Coloca a salvação na sua vida em destaque. Isso é sentimento de gratidão. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aí para fechar. Cumprirei os meus votos. Eu vou cumprir tudo que eu prometo na casa de Deus. Eu vou ser exemplo a partir de hoje. O que eu falar eu vou cumprir. Eu vou cumprir os meus votos. Precisamos cumprir os votos diante de Deus, irmãos. Olha a profundidade desse salmo de número 116. Olha o que está escrito aqui. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Então vamos cumprir o que nós prometemos. Vou fazer isso para Deus. Cumpre a sua palavra.
Porque se não cumprir o que você prometeu, não está tendo gratidão. Então vamos cumprir o voto aqui, diante de todo o povo. Vamos agora erguer o cálice da salvação. Paulo Brito, aproxima aqui. Igreja, feche seus olhos. Quem crê que é salvo em Cristo Jesus pela graça, quem crê nisso? Nós estamos enfrentando uma crise existenciais. Que crise é essa, pastor? Tem pessoas dentro da igreja, mas não acreditam de fato. Se o arrebatamento da igreja acontecer, ele vai subir. Ele vai desaparecer. Coloca a mão no teu coração, por favor. Agradeça pela grande salvação. A salvação realmente é de graça. Ele morreu no Calvário. Agora a salvação precisa ser zelada, precisa ser valorizada. Não vai naquela mentalidade, não. Uma vez salvo, sempre salvo. Você tem que valorizar. A salvação tem que estar em destaque na sua vida. Erguerei o cálice da salvação. Você tem que demonstrar que é salvo. Coloque em destaque. Está em destaque a salvação na sua vida? Quem pode orar comigo nesse momento? Paulo Brito vai continuar adorando a Deus. Feche seus olhos. Pastor Marcos, eu perdi a alegria da salvação. Deus tem poder de restituir essa alegria na sua vida hoje. Eu vou falar novamente. Pastor Marcos, eu perdi a alegria da salvação. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: vai restituir essa alegria hoje da salvação na sua vida. Fala com Jesus que você o ama, fala com Ele. Senhor, eu te amo. Eu preciso voltar ao primeiro amor original. Eu quero